Boa tarde, está no ar o Novo Jornal desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Já está em andamento mais uma edição do Petiscando, um evento promovido pela Associação Empresarial de Penafiel que põe à prova vários sabores. De 1 a 31 de outubro, Penafiel recebe a 5ª edição do Petiscando, este ano com 18 propostas diferentes em 18 espaços distribuídos pelo Conselho. Nuno Bruchado, presidente da Associação Empresarial de Penafiel, destaca a melhoria da aplicação para o ano 2024. Inicialmente, este melhoramento que nós fizemos na questão da aplicação, por todos os problemas que íamos vendo no passado que aconteciam com as votações, então nós procuramos sempre aqui as melhorias contínuas no concurso, para ser mais justo até, e desde logo a nova aplicação que nós temos, petiscando.pt, em que qualquer visitante dos espaços pode fazer o seu primeiro registro através do número de telemóvel, tem umas questões de segurança mais eficazes e logo esta é a nossa novidade para este ano. De resto, a novidade continua a ser a novidade também dos anos anteriores, mais participantes, uma variedade também maior de participantes das diferentes áreas, vai desde o que é o pequeno almoço, ao lanche, ao jantar, à sobremesa, ou seja, toda uma variedade que nós podemos encontrar nos participantes. Os participantes a cada ano que passam também têm caprichado mais na sua elaboração da oferta e depois a novidade que nós temos é a promoção da marca Penafiel. E nós sabemos muitas vezes que as localidades são conhecidas também pelos restaurantes que têm, pela gastronomia que oferecem. E esse é um facto que nós queremos criar aqui em Penafiel, um roteiro gastronómico. Pedro Cepeda, vice-presidente da autarquia, sublinha a aposta desta iniciativa para criar um roteiro gastronómico em Penafiel. Este evento mantém aquilo que é a sua essência, é um projeto da Associação Empresarial de Penafiel, organizado em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel e também com as juntas de freguesia que estão envolvidas nesta iniciativa, ou seja, onde existem restaurantes, nas localidades onde existem restaurantes, as juntas de freguesia naturalmente também são envolvidas pela Associação Empresarial Penafiel e, como eu dizia, o projeto mantém a sua essência de promover aquilo que de melhor há na nossa gastronomia. Espaços que são espaços que sabem receber bem, que têm produtos gastronómicos de excelência, que conseguem aliar essa riqueza do nosso património gastronómico a uma certa inovação, e hoje experimentamos isso aqui, porque de facto nós reconhecemos que os nossos empreendedores na área da restauração têm sabido quebrar fronteiras e têm tido essa capacidade de se reinventarem, a área da restauração. Por sua vez, o responsável pelo júri, António Teixeira, sublinha o crescimento do Petiscando ano após ano. Penafiel é uma cidade onde todos estes inícios do Petiscando funcionam muito bem. Os empresários aderem muito também e hoje começamos bem, começamos com nota muito boa, ou muito até já alta, e que torna-nos a vida um pouco mais, cada vez mais difícil, porque todos os anos cada vez se nota melhoria e um avanço muito significativo em relação à qualidade, à apresentação, ao sabor. Portanto, tudo isto é muito agradável e eu venho sempre dizendo o mesmo, que todos os anos há uma dificuldadezinha para avaliar, porque quando chega ao fim eles estão todos quase ali, não há assim muita diferença, e eles apostam na qualidade, o que é importante, é muito bom. Petiscando até 31 de outubro em Penafiel, com petiscos a 5 euros. No Novo Jornal do dia de ontem, o comentador Luís Soares apresentou em primeira mão irregularidades graves por parte do IFP, irregularidades essas que continuam os seus contornos durante o dia de hoje. Por isso, Luís Soares está novamente na nossa companhia. Boa tarde, Luís. O que é que há de novo a dizer relativamente a isto? Novos episódios aconteceram hoje, não é assim?
Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Clarificar desde logo que o que me move em tudo isto, para já é um serviço público de qualidade. Acho que é o dever de qualquer cidadão primar pelas instituições do Estado e que estas cumpram com todos os deveres e todas as leis que se regem. Porque o Estado deve ser o exemplo ao cidadão para que este cumpra, porque sabemos que temos atualmente um Estado tão burocrático, porque não haveríamos nós, sabendo disto, também desburocratizar o Estado, mas sem que este incumpra nas leis e que este prime pela legalidade. O Estado não estava a cumprir com a legalidade. Ontem aqui, em primeira mão, no comentário, denunciei isso mesmo, relativamente à pressa desmedida do Governo em substituir os diretores e coordenadores dos Institutos de Emprego e Formação Profissional, e que isto depois esbarraram aqui em 2 entraves, que era a questão de, neste caso, terem que cumprir com 2 critérios. Um era serem funcionários do Estado e outro era terem 4, 5 ou 6 anos, dependendo do grau de direção que tivessem exercido, mas ter 4, 5 ou 6 anos de experiência de direção para serem nomeados os diretores do Centro de Emprego. Isto fez logo uma filtragem de pessoas no Instituto de Emprego e Formação Profissional que teriam habilitadas a esse cargo. O Governo não previu isto, não contava com este handicap e depois, em conjunto com o Ministério do Trabalho, quis aqui fazer uma nova lei quadro para o IFP para contornar tudo isto e poder alimentar a sua clientela e poder nomear quem quer que seja. Quem quer que seja, neste caso da área da Aliança Democrática. Não me cabe a mim, e julgo que é legal e que tem toda a legitimidade do Governo para substituir estas comissões de serviço, mas desde que cumpra a lei, porque pasme-se, a Ana e todos os telespectadores, um centro de emprego, que é aquele que exige ao empregador que cumpra com todos os requisitos legais nas questões do desemprego e primam que não aconteça o desemprego de forma ilícita. E temos aqui outra notícia para lançar em primeira mão. O Instituto de Emprego e Formação Profissional demitiu ou fez cessar estas comissões de serviço, algumas delas que terminavam 1 de julho, pelo telefone no dia anterior, sem cumprir os 60 dias que é obrigatório para comunicar a não renovação dessa comissão de serviço. Pior que isso, e tenho aqui o documento que comprova isso mesmo, que quero mostrar para todos os telespectadores, a deliberação da comissão diretiva é de dia 17 de julho, 17 dias depois. O que quer dizer que alguém do Instituto de Emprego e Formação Profissional tomou por iniciativa própria, sem estar habilitado para tal, a iniciativa de demitir as comissões de serviços sem que legalmente tivesse incumbido para tal. Este documento comprova isso mesmo. Só 17 dias depois de demitirem ou não renovarem as comissões de serviço é que existe uma deliberação da não renovação com efeitos anteriores. Então, no dia que fizeram a chamada, no dia anterior a 1 de julho, que fizeram a chamada para estes diretores, não estavam munidos de documentação legal para não renovação desta comissão de serviços? Já nem falo dos 60 dias. Já falo, neste dia, não existia isto. Mais uma ilegalidade errada da parte do Estado, da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que demonstra a pressa que estava o Governo em substituir as comissões de serviços, a pressa em substituir tudo e todos que possam dizer não, sem prever o serviço que é prestado ao cidadão. Não põe em causa a legitimidade de o fazer, põe em causa o procedimento. O procedimento é ilegal. É ilegal e tem que ser tirada as responsabilidades disso. Pior que isso, durante esse período todo, que me denunciei ontem aqui, e que trago hoje aqui os documentos, posterior a cessarem estas comissões de serviços, seja com data de 1 de julho ou de 17, que é a legal da Comissão Diretiva, que alguém, neste período de 1 de julho a 17, as entidades competentes têm que investigar quem tomou esta iniciativa de fazer cessar por telefone as comissões de serviços sem que tivesse habilitado para tal, porque a deliberação é de 17 de julho. Posteriormente a isso, até ao dia de ontem, até ao dia da nossa notícia, porque entretanto também sou conhecedor que a nossa notícia circulou hoje, durante a noite, pelos colaboradores do IFP e que hoje a solução ia estar sanada relativamente às declarações que estavam a ser emitidas de forma ilegal. Porque os documentos estavam a ser assinados por diretores que já não estavam ao serviço. Exatamente, tenho aqui um dos documentos que posso mostrar para todos os telespectadores. Uma convocatória para um beneficiário se apresentar no Instituto de Emprego e Formação Profissional
para que estava assinada pelo diretor do Centro de Emprego. Com que data, Luís? Com a data de 4 de nove de 2024, e o diretor já tinha cessado a data em 1 de julho, está assinada pelo diretor que já não era diretor. Esta declaração é ilegal. Muito bem. Se alguma destas pessoas tivesse sido uma das consequências de não apresentação a estas convocatórias é ser excluído da lista do Centro de Emprego, se algum destes beneficiários tivesse sido excluído, foi excluído de forma ilegal. Porque esta convocatória é ilegal, foi emitida de forma ilegal por uma pessoa que já não desempenhava funções no Centro de Emprego. Tu ontem, então, apresentaste mesmo essas ilegalidades essas que foram sanadas hoje durante o dia, porque as convocatórias de hoje estão sem assinatura. Verdade, Ana. Contudo, ainda tenho que referir que, por exemplo, há outra convocatória, outro documento que tenho aqui, que mostro para todos os telespectadores. De que data? Neste caso, com data de 10 de agosto de 2024, assinada também pelo diretor do Centro de Emprego, que já não era diretor, para efeitos, neste caso este aqui é para efeitos de alojamento, mas há outras emitidas para comprovar a situação de desemprego, para ter isenção de taxas e isso tudo. No fundo é o Estado a lesar o próprio Estado. O Estado está a compactuar com uma ilegalidade que emite declarações ilegais assinadas por pessoas que já não têm as funções que menciona nos documentos, e depois aceita-as para efeitos, quer seja de isenção de taxas ou apoio jurídico ou outros quaisquer, aceita-os de forma leviana e de forma ilegal. O que aconteceu, as entidades então, competentes têm que investigar. Depois de ontem aqui ser denunciado, hoje, e tudo isto, para além dos documentos que temos aqui, as autoridades competentes poderão investigar e consultar o sistema do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que terão lá estes documentos todos em todo lado. Hoje, pasme-se, depois da nossa notícia e da nossa denúncia, existe uma nova declaração que não bem assinada pelo diretor do Centro de Emprego. É assinada por quem, então? É assinada por um colaborador qualquer que esteja em serviço e carimbada, porque o Instituto de Emprego e Formação Profissional, alguns deles no país, encontram-se sem diretores desde a data de 1 de julho, outros desde junho. Sabemos também que hoje, da parte da tarde, já foram nomeados alguns diretores do Centro de Emprego. Dou o exemplo, por exemplo, de Vila Real, que foi nomeada, sem pôr em causa a pessoa em si, nem sei se tem nem as suas competências, mas foi nomeada, neste caso, a Presidente da Conselhia do PSD de Vila Real, para o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Real. Pode ser mera coincidência, não quero pôr em causa a idoneidade nem o percurso profissional da pessoa, só que é tudo muita coincidência. E tudo isto resulta após a nossa denúncia, só que há uma coisa que não pode ser esquecida, que é o período de 1 de julho, e hoje, à data que estamos aqui, ainda há outros diretores, há centros de emprego que ainda estão sem diretores, mas não podemos esquecer o período de que foram cometidas estas ilegalidades e que o Estado português foi lesado. E isto é que as entidades competentes têm que investigar, a questão das declarações emitidas e do Estado lesar o próprio Estado, e a questão de terem feito cessar as comissões de serviço sem o aviso prévio de 60 dias, mas já dou essa parte de barato, mas a questão de tê-lo feito por telefone e depois a deliberação de ser de 17 de julho. E tudo isto tem que ser investigado pelas autoridades competentes, porque tudo isto resume-se numa coisa muito simples, que é o desespero do governo por nomear pessoas da sua inteira confiança. Não questiona a legitimidade de o fazer, questiona sim o procedimento. Deviam ter feito isto com pés e medida, para que o cidadão não fosse posto em causa, porque tudo isto que aqui denunciei nunca pode ser posto em causa o cidadão nem o beneficiário do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas sim os decisores políticos que tomaram esta iniciativa de fazerem cessar estas comissões de serviço de forma ilegal e que causaram este problema todo no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é mais a parte de todos os outros que têm criado o congestionamento do nosso país, e claramente este governo não estava preparado para governar, e mais uma vez aqui está a prova que eles não estão preparados para defender o Estado português, nem os cidadãos portugueses. Acima de tudo, Luís, obrigada por teres deixado aqui em primeira mão, neste nosso espaço, este alerta e também este contacto de proximidade que estabeleceste. Muito obrigada. Obrigado. 2 igrejas em Penafiel, no dia 29 de setembro, descerrou 2 placas com a inauguração da Casa da Sopa Seca e com a inauguração também do Espaço do Cidadão.
Não só um, mas dois descerrais de placa aconteceram no dia 29 de setembro em duas igrejas, Penafiel, isto porque foram inaugurados dois espaços, a Loja do Cidadão e a Casa da Sopa Seca. Um dia também marcado pelo primeiro capítulo da intronização da Confraria da Sopa Seca. Foi um dia especial para duas igrejas. Vivemos aqui no início a inauguração da Casa da Sopa Seca e do Espaço do Cidadão, que era um espaço que toda a gente ansiava já há algum tempo. E agora terminamos com a entronização da nossa confraria. Mesmo estando aqui numa região de proximidade com o centro da cidade de Penafiel, acabamos por ter aqui também uma resposta para os nossos residentes na freguesia, que podem usufruir deste espaço, dentro, claro, do horário habitual, para tratarem de alguns assuntos que sejam necessários e já não precisam de estar a deslocar à cidade, principalmente a população mais envelhecida. Precisamos aqui de um espaço assim que conseguisse promover, dinamizar e também que seja a casa desta confraria que hoje ficou empossada. A tarde muito preenchida na nossa freguesia de Duas Igrejas hoje e viemos aqui também, de alguma forma, concluir este processo do Centro Cívico de Duas Igrejas. Estivemos cá há alguns meses atrás a inaugurar o edifício, assim que ele ficou concluído, mas tínhamos por objetivo criar uma casa dedicada à Sopa Seca, uma espécie de Casa das Memórias da Sopa Seca, de visitação, para que a nossa freguesia de Duas Igrejas já é conhecida por essa iguaria, mas que possa ter também aqui um ponto para os visitantes ficarem a conhecer um bocadinho como é que tudo isso começou. E hoje foi o dia em que abre portas a Casa da Sopa Seca aqui em Duas Igrejas. E também, em simultâneo quase, inauguramos o Espaço Cidadão, é o 10º no nosso Concelho de Penafiel e visa sobretudo permitir um acesso mais fácil, mais célere das pessoas à administração pública. Sabemos que há sempre muitas burocracias, há sempre muitos assuntos a tratar e com este Espaço Cidadão nós conseguimos que os nossos concidadãos não tenham que se deslocar à cidade de Penafiel ou até muitas vezes ao Porto para tratar de assuntos que podem agora tratar aqui com maior proximidade, poupando tempo e poupando dinheiro, e isso é tudo muito importante e melhora a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Muito orgulho em ser presidente e grão-mestre da Confraria da Sopa Seca. A gente vai divulgar o nosso melhor daqui de Duas Igrejas, que é a Sopa Seca. E agora é divulgar a Sopa Seca cada vez mais e fazer conhecer esta iguaria muito boa. A Confraria da Sopa Seca, que tem no próximo fim de semana um dos seus momentos áureos com a festa da Nossa Senhora do Rosário, hoje vai ter o seu primeiro capítulo. Embora a Confraria já há algum tempo vá desenvolvendo atividades, representação, promoção do produto, mas de hoje em diante assume uma roupagem diferente do ponto de vista formal e isso é naturalmente também muito importante e por isso uma tarde muito preenchida, muito rica para as nossas gentes de Duas Igrejas, mas eu diria mesmo para o nosso Concelho de Penafiel. Passamos agora ao espaço de comentário com Pedro Marques Pimenta. Já tenho na minha companhia para o habitual espaço de comentário, Pedro Marques Pimenta. Muito boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao teu espaço. Pedro, queres começar por falar acerca do Orçamento de Estado? Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos parece que não se entendem. Há aqui muitas divergências entre eles. O que é que há a dizer acerca? Muito bem. Antes de mais, boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os telespectadores do Novo Canal. Bom, de facto o que temos assistido nos últimos dias, até aliás já há algumas semanas, é que há de facto aqui diferenças substanciais e consideráveis do ponto de vista daquilo que são matérias fraturantes para o Partido Socialista, no caso, e estou a falar concretamente do IRS Jovem e do IRC, porque há questões aqui muito vincadas, muito específicas e também de matéria ideológica, naturalmente, que estão a levar, no fundo, a este impasse, que eu compreendo, confesso, porque me revejo naturalmente na posição do Partido Socialista, e já lá vou porque quero falar um bocadinho sobre essas matérias, e desde logo podemos começar por falar daquilo que é o IRC. Esta redução que está a ser prevista, ou está a ser proposta, no fundo,
pelo Luís Montenegro, pelo governo da AD, da passagem dos 21% para os 19%, ela tem um impacto orçamental muito grande, estamos a falar na ordem dos 500 milhões de euros, e é, acima de tudo, um impacto que vai beneficiar sobretudo as empresas de grande capital, portanto as empresas que por si só já têm lucros astronómicos, que vão ver esses lucros com toda a certeza a aumentarem. E de facto aquilo que a OCDE nos demonstra é que os países ao longo dos anos o que têm feito é uma descida gradual, mas sempre com critério. Quando eu digo com critério, vamos de que maneira que eu quero dizer isto? No fundo, esta proposta é uma proposta cega. Porquê? Porque vai, efetivamente, de um momento para o outro, reduzir o IRC das empresas de 21% para 19%, mas com isto não contempla, por exemplo, a subida de salários, não contempla, por exemplo, a aposta no investimento. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O governo socialista, no passado, fez uma dedução fiscal às empresas que, por exemplo, investiram forte no desenvolvimento, que investiram muito forte em investigação. E deste ponto de vista, eu concordaria então com uma redução do IRC. Estas deduções fiscais estão previstas. Elas já acontecem, por exemplo, para as PMEs. As PMEs não pagam 21% do IRC. Portanto, quando há aqui demagogia, que se fala em que se está a comprometer porque não está a baixar impostos e que o PS é que parece que não quer baixar impostos. Não é disso que se trata. Trata-se de haver aqui uma justiça, de haver aqui no fundo, umas contrapartidas para que se possa reduzir estes impostos, porque senão, de facto, os principais beneficiados vão ser quem ganham mais. E o mesmo está a acontecer em relação ao IRS jovem, porque uma medida que, como já se viu e já foi até apresentado pelo Partido Socialista, que beneficia, sobretudo, os jovens que ganham mais, nunca poderá ser ideologicamente uma medida que o Partido Socialista vai ver com os olhos, porque ideologicamente até não tem fundamento. E agora, não falando de questão ideológica, falando claramente da questão que é apresentada, há uma grave injustiça fiscal. Há uma grave injustiça fiscal, desde logo, por exemplo, para os pensionistas, há uma grave injustiça fiscal para quem está acima dos 35 anos, porque não vê contemplado essa redução, e depois essa injustiça fica também entregue a quem de facto ganha muito mais, porque vamos perceber que quem ganha mais, quem tem salários brutos acima de 2.000 euros, vai ter uma redução de IRS brutal, e quem tem salários inferiores a 1.500 euros, que eu diria que será o grosso dos jovens portugueses, tem uma redução muito reduzida. Aliás, já existe de facto o IRS jovem para determinadas categorias de jovens, sobretudo para os licenciados, e que já contempla essa redução, e portanto aqui estamos somente a beneficiar mais uma vez aqueles que ganham mais. E eu creio que Montenegro terá essa sensibilidade e que vai com certeza deixar cair esta matéria, até porque naquilo que tem sido agora as reuniões que fez com a Concertação Social, parece que o IRS jovem já não está lá contemplado. Mas veremos o que é que vai acontecer, porque de facto, ainda hoje li há bocadinho, que um especialista em assuntos fiscais dizia que até vê com algum receio se esta medida não pode chumbar depois no Tribunal Constitucional, precisamente por se tratar de uma medida que é injustamente. Do ponto de vista fiscal, esta medida é injusta. Portanto, vamos ver o que é que aí vem. Sabemos que amanhã há uma nova reunião, portanto, esperemos que possa existir fumo branco. O Luís Montenegro diz, inclusivamente, que tem uma proposta irrecusável. Veremos que proposta irrecusável é essa, porque de facto quem está à mesa nas negociações tem que ceder e de facto se estas matérias são injustas, acho que pode existir aqui um bom senso de se tentar conciliar o melhor dos dois mundos e perceber se consegue fazer aqui uma boa medida prática. E quando eu digo isso, também quero referir, por exemplo, que uma redução do IRC pode ser sempre acompanhada também com o crescimento da economia, mas não o estar a fazer de uma forma cega é que não me parece correto. Portanto, veremos aqui quais serão... Estás positivo então e acreditas que se chegará a acordo ou que estou o ligeiramente... Estado será chumbado? Eu estou ligeiramente otimista, porque entendo que se existir bom senso, que se aprofundar estas matérias com estes pontos de vista que aqui acabei de enunciar e se perceberem que efetivamente se pode, no fundo, voltar atrás nestas matérias e até de outra forma as colocar em cima da mesa, no fundo também com estas contrapartidas que aqui enunciei, acho que de facto as coisas podem chegar a bom porto, porque, por exemplo, no caso do IRC, mais uma vez, volto a repetir, o governo do António Costa já tinha previsto, por exemplo, estas deduções na questão das pequenas e médias empresas, como também já tinha previsto para as empresas maiores, sendo que teria que sempre que existir um acompanhamento naquilo que era a valorização salarial dos trabalhadores, sendo que tinha que existir, por exemplo, um investimento em investigação ou no desenvolvimento, na capacitação das próprias empresas, para que a economia também possa responder positivamente, para que então depois
se possa dar esses benefícios fiscais, porque senão estamos somente a entregar muito mais dinheiro. Consideras então que deve haver mais contenção nessa tomada de decisão por parte do Montenegro? Sim, entendo que sim. Veremos, de facto, amanhã acho que será a reunião decisiva, pelo menos é isso que se espera, até porque o orçamento tem que ser apresentado até dia 10 de outubro. Estamos a poucos dias, portanto, da apresentação final, por isso considero que a reunião da manhã pode ser mesmo fulcral e portanto, vamos aguardar. Muito bem. A nível regional, quiseste trazer aqui o tema da parceria entre a DECO e o município de Valongo, que tem como principal objetivo promover mudanças de comportamento, e com esta medida os valonguenses já vão poder medir a sua pegada de carbono, é assim? Precisamente, é mesmo isso, Ana. De uma forma muito sucinta, é um bocadinho disto que se trata. Isto trata-se de uma parceria entre a DECO e o município de Valongo. É uma aplicação digital que, no fundo, permite que os cidadãos, no caso dos municípios de Valongo, possam então perceber qual é a sua pegada de carbono. E com isso, através de indicadores e de perguntas de um questionário que tem nessa aplicação, designadamente, por exemplo, com aquilo que é o nosso consumo ambiental de casa, de transportes, da alimentação, conseguimos perceber a que nível é que estamos do ponto de vista da nossa pegada de carbono. Eu posso dizer que fiz esse teste e que, infelizmente, a minha pegada está altíssima. Mas qual é aqui a contrapartida e a parte muito interessante também desta aplicação? É que ela nos orienta e, no fundo, de uma forma pedagógica, nos ensina de que forma é que podemos, então, reduzir essa pegada de carbono. Porque o objetivo principal é precisamente este, portanto, é percebermos o nosso impacto ambiental e para que depois os valonguenses possam também perceber de que forma é que podem melhorar essa sua pegada. Adotando comportamentos para que a pegada Precisamente, para que a pegada reduza. Valongo foi um dos municípios pioneiros, só 7 municípios portugueses é que estão, no fundo, a utilizar esta aplicação. Espero que muitos mais possam aderir em breve, mas de facto estamos aqui, como sempre temos estado, no âmbito do ambiente e da sustentabilidade, um passo à frente, porque queremos realmente caminhar no bom sentido nesse desígnio, e isto é uma parceria muito interessante, porque também já acontece em alguns países europeus. E acho que, de facto, quando nós conseguimos ter uma percepção, ter uma sensibilidade para aquilo que é a nossa pegada de carbono e conseguimos depois ter, no fundo, aquilo que é uma questão pedagógica, aquilo que é uma questão de ensinamento de boas práticas, conseguimos efetivamente que melhorar essa pegada, conseguimos, no fundo, cada um de nós ser muito melhor para o ambiente. E se todos fizermos esse trabalho, Valongo tem cerca de 100 mil pessoas, se isto chegar às 100 mil pessoas, que o objetivo é sempre um número maior, é sempre melhorar, e se essas pessoas, todas elas, conseguissem reduzir a sua pegada, certamente o Concelho de Valongo daqui a uns tempos estará a dizer que tem uma pegada de carbono muito menor que a que tem nos dias de hoje. Portanto, são medidas como estas que eu considero que são relevantes e que podem impactar no futuro desse ponto de vista, e são medidas como estas, boas práticas como estas, que eu gosto sempre de elencar e de destacar, porque de facto quando um município como o de Valongo trabalha tão bem neste tipo de matérias, acho que é importante e que possam servir de exemplo também para os municípios precisamente, da região, até porque só ainda 7 estão a entrar nesta aplicação, adotem que esta prática, sim. Para outros. Pedro, relativamente ao desporto, também trazes sempre aqui alguns assuntos no teu espaço de comentário. Hoje, o que há a falar relativamente ao desporto? Muito bem. Começar por falar daquilo que será a prestação europeia agora das equipas portuguesas. Já decorreu uma primeira jornada, correu muito bem para quase todos os clubes, exceto para o meu, curiosamente e infelizmente, mas desejar o melhor das sortes para as equipas portuguesas, designadamente amanhã para o meu clube. Hoje também temos um jogo do Benfica, ontem tivemos o Sporting com um empate, mas registrar aqui que, de facto, as equipas portuguesas também conseguem sempre ter uma boa prestação a nível europeu, porque acho que Portugal tem talento que sobra no que diz respeito ao futebol, e não só, e viu-se isso, tem-se visto isso ao longo dos tempos nas modalidades também. Não foi o que aconteceu, infelizmente, agora no futsal. Havia expectativas que Portugal pudesse ter um desempenho muito melhor neste Mundial. Isso não aconteceu, ficamos pelos oitavos de final, mas no entanto não deixa de ser uma participação de Portugal, de destacar, que inclusivamente fui acompanhando, mas que lamento porque realmente a perspectiva era outra. E desejar, no fundo, rápidas melhoras também, porque costumo falar um bocadinho de desportos motorizados, e Miguel Oliveira está lesionado, teve uma queda e infortunadamente vai estar parado e vai estar ausente das corridas, portanto queria desejar aqui rápidas melhoras ao nosso piloto para que futuramente possa estar aqui a falar de novas vitórias e desse regresso em grande
após este infortúnio que aconteceu com Relativamente ao Futebol Clube do Porto, amanhã esperas um resultado positivo depois de um jogo menos bem conseguido frente ao Arouca. A verdade é que esperava-se, se calhar, mais do Porto. Amanhã esperas... Permite-me discordar em parte com esse comentário em relação ao Araucana. Acho que fizemos uma primeira parte menos conseguida, estava no estádio. Acho que depois a segunda parte correu melhor. Depois da expulsão. Precisamente, é verdade que temos que realçar que houve uma expulsão e, no fundo, acabou por facilitar. Também facilitou a entrada acutilante do Porto, que permitiu desde logo marcar cedo, e isso ajuda naturalmente até do ponto de vista anímico. Para amanhã, confesso que estou otimista, porque o Porto dá-se muito bem nestes grandes jogos, é um apanágio do clube, é um grande jogo, amanhã é um jogo de Liga dos Campeões, apesar de ser de Liga Europa. Lá estarei também, se tudo correr bem, e espero que o Porto consiga dar-me uma alegria, não só a mim, mas a todos os portistas e aos portugueses no geral, e que possamos vencer. Acho que há condições para isso, confesso. Sou sempre um otimista em relação ao meu clube, sou suspeito, porque o coração fala sempre mais alto, e quando o coração fala as coisas ficam mais complicadas de ter o discernimento. Mas consideras que, por exemplo, necessário. o Porto se tenha resguardado mais frente ao Arouca, uma equipa teoricamente mais fácil e mais acessível? Achas que possa ter acontecido isso? Julgo que não, Ana. A minha avaliação foi que simplesmente foi daqueles jogos que acabaram por correr menos bem. A estratégia delineada não estava a funcionar e pronto, e foi isso que aconteceu de facto ali no jogo. Até com uma alteração substancial no meio-campo, que foi, no fundo, o Vasco Sousa jogou um bocadinho mais à frente, ele costumava jogar recuado a par do Varela, o Nico Gonzalez mais à frente, e eu acho que essa pequena alteração na primeira parte não ajudou. Depois, com a entrada do Denis Gul, com a colocação das pontas de lança e naturalmente com o Arouca com 10, marcando cedo, as coisas, claro, depois acabaram por acontecer naturalmente. E eu acho que amanhã, sendo um grande jogo, estando o Manchester United também numa fase menos positiva, o Porto tendo esta força anímica, tendo esta capacidade de se galvanizar nestes jogos grandes, eu estou convencido que podemos ter uma boa alegria amanhã, mas amanhã será um dia muito expectante, não é? Bastante expectativas do ponto de vista político, como falamos há pouco, do ponto de vista desportivo, portanto... Muito bem. Pedro, muito rapidamente, sugestões culturais. Muito bem, é uma sugestão muito simples, mas que eu acho que interessa a todos os telespectadores, porque foi um filme, pelo menos o primeiro, foi um sucesso. Estou a falar de Joker. Vamos aguardar agora pela estreia, também amanhã, quinta-feira, curiosamente, até mesmo um dia impactante. Mas pronto, Joker promete muito, com Joaquin Phoenix novamente, com Lady Gaga. Li já algumas críticas, pelos vistos, algumas não são tão positivas quanto eu esperaria, mas as expectativas continuam a ser altas. É um filme que naturalmente pode vir a estar nomeado para Oscars, é um filme que toda a gente está ansiosa por acompanhar. Eu próprio também faço questão depois de lá estar no cinema para presenciar, e vamos ver se de facto é tão bom quanto o primeiro, porque o primeiro realmente surpreendeu tudo e todos. Foi um filme espetacular, por isso não espero menos deste. Muito bem, Pedro, muito obrigada por teres estado na nossa companhia e teres trazido à nossa antena temas tão importantes como estes. Muito obrigada. Fica então assim terminado o Novo Jornal de hoje. Mantenha-se sempre informado nos nossos canais digitais e, contudo, o que se passa também na nossa região, no país e também no mundo. Estou de regresso já amanhã.